Boa noite, pessoal. Nós temos aqui o Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multi, do grupo Multilaser. Ele veio falar para nós sobre empreendedorismo. Ele é criador, vou esquecer as palavras, auxílio aqui. Ele é criador do ranking dos políticos. O ranking começa no primeiro número ou começa de 100 para frente? O ranking é do número 1, começa? Não vou perguntar quem é o número 1. Ele também é ativista comunitário e ele veio falar para nós exatamente empreendedorismo e impacto. Ele ia fazer uma palestra para nós no ano passado, perto de outubro, mas vocês sabem o que aconteceu perto de outubro do ano passado e nós cancelamos a palestra. Então, hoje ele vem dobrado, com palestra dobrada. Tá bom? Recebam o Alexandre aí. Que bom tê-los aqui, ser recebido aqui na Bnei Brit. Muitos anos que já tive aqui na casa. E é um prazer falar com vocês, contar um pouco da minha história de vida. Quando a gente conversa a fundo e garimpa mesmo, todas as pessoas costumam ter histórias maravilhosas. Tenho certeza que cada um que está aqui, especialmente quem tem os cabelos mais brancos, né, mais anos de experiência, vai ter também pérolas para contar. Vim aqui contar a minha jornada, decidi fazê-lo através de imagens. Então, para ficar um pouco mais interessante, menos maçante, menos conceito, e sim imagens de coisas que aconteceram na minha vida. E aí, no final, tendo tempo, a gente faz perguntas e manifestações. Nós somos todos o desembocar de muitos rios. Então, cada um aqui, se você pensar nos rios que levaram para a sua vida, da família, do trabalho, da comunidade, a gente está no centro é o desaguar de muitas águas, de gerações, de valores, de histórias que vão se consolidando na nossa vida. No meu caso, eu sempre tive uma vida repleta de portas. Então, todos nós temos portas em volta. A gente pode perceber a porta ou pode não perceber a porta. A gente pode atravessar a porta ou pode não atravessar. Mas o que eu percebi na minha vida é que é menos um plano e mais quais portas você abre. E aí eu fui abrindo uma porta, encontrava outra coisa, que levava para outra coisa, que levava para outra coisa. Então, as coisas vão acontecer um impacto, né? O tema de hoje é o empreendedorismo de impacto. Empreendedorismo é você fazer algo diferente, puxar algo novo, liderar pessoas, liderar iniciativas. Então, vou contar um pouco dessas portas que eu fui abrindo, algumas eu quebrei a cara, outras me dei bem, mas é uma jornada aí por esse tipo de coisa. Tudo começou na Polônia, rural. Eu tive uma família vinda de Sztatyl, de uma pequena cidadezinha. Meu nome é Ostrowiecki, da cidade de Ostrowiec, e minha avó de Cześć, pequenas cidades rurais da Polônia. Tenho certeza que uma boa parte aqui, isso me é familiar. E aqui seria o que minha avó me contava, do que era a vida, né? Rural, simples, religiosa, até que, como todo mundo sabe bem, um sujeito de bigode assume o poder na Alemanha, invade a Polônia, e ele mata mais de 90% da população, inclusive os meus bisavós. Aqui no centro tem uma foto rara aqui do meu bisavô, cavando trincheiras e covas. Diz a minha avó que ele foi morto aí logo a seguir, pouco tempo depois dessa foto. E aí jogavam na vala. Então, é uma família de sobreviventes de campo de concentração. A minha avó e meu avô foram para campo e ela anotou num papelzinho. Isso não é a foto deles, tá? É uma foto que eu peguei essa da internet e, obviamente, não tinha foto deles dois. Mas esse é o papel original que a minha avó escreveu o nome de todos os campos que ela passou. E eu
tive a oportunidade de ler aqui a cada momento, tanto durante a guerra quanto após a guerra, em 45, 46, que ela ficou em campo também, mas um campo de refugiados. Após a guerra, minha avó vai para Munique com meu avô, nasce o meu pai, aqui ela está no hospital, dando a luz ao meu pai, que nasce em Munique, Alemanha, em 1947. Assim como muitos aqui, resolvem uma vida melhor, vão para o Brasil, e aí aqui é a foto do meu avô com o meu pai, aos 7 anos de idade, vindo para o Brasil, aquele país acolhedor, um país quente, um país tropical, misterioso, os imigrantes cheios de sonhos no coração. Certeza que nessa sala eu fico muito confortável de falar isso, porque é a nossa história, né? A minha história é a história de muitos aqui, não sei se tem sefaradi aqui também, né? Se veio da Turquia, ou se veio do Marrocos, ou de onde seja, a Europa, imigrantes que vêm para o Brasil com os valores judaicos. Então, a gente recebeu aqui um presente, um tesouro que não tem preço, é incalculável. São os valores judaicos. E quanto mais eu vou ficando maduro, eu vou vendo o preço disso, a gratidão por ter esses valores. A ideia de você estudar muito, estudar é uma ideia judaica. A ideia de você trabalhar muito é uma ideia judaica. A ideia de você poupar é uma ideia judaica. A ideia de você fazer caridade, tzedakah, uma ideia judaica. Então, esses 4 valores juntos, né? Imagina um povo que chega sem nada. Meus avós chegaram no Brasil com a roupa do corpo praticamente, e depois o que as famílias judaicas construíram aqui. É uma superpotência, é impressionante. Você estudando muito, trabalhando muito, poupando e fazendo caridade, ajudando a comunidade, é uma combinação indestrutível, que faz as pessoas atingirem coisas assim impressionantes. Os mesmos valores aqui da família, meu pai crescendo já no Brasil, no Bom Retiro, a cena tradicional aí de Shabbat, e o meu pai mais velho com a minha mãe grávida, também descendente de poloneses, que vieram, graças a Deus, antes da guerra. Então, escaparam aí dos horrores. E essa é a minha primeira foto, certo? Aqui dentro. Você vê como já era um menino bonito aqui, ó. Dá para ver o formato da barriga é magnífico. E aqui sim, sempre com um apetite grande aí por conquistas. Então, estou eu aqui com a minha mãe. Gostei dessa foto porque eu já assumi a rédea até do garfo aqui para comer. Tinha muita ânsia de fazer as coisas. Coloquei uma nude também, já para mostrar os atributos. Então, temos a minha primeira nude, minha primeira e única nude da noite. Graças a Deus. Certo? Nunca mais usei esse chapéu, mas ia ficar bom. E aí, mudando um pouco de assunto, passando muito à frente, pessoal, a carreira, eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos, vendendo produtos de limpeza. Sempre tive essa vontade de ganhar meu próprio dinheiro, de ter um pouco de dependência. Então, eu virei vendedor de produtos de limpeza da Amway. A Amway você vendia e recrutava pessoas, famoso esquema de pirâmide aí da época. E vendia para minhas tias, o sabão em pó e os negócios para... explicava lá o detergente e tal. E aí ganhei uma comissãozinha. Mais à frente, eu arrumo o primeiro trabalho remunerado da empresa júnior da GV. E aqui eu recebo o primeiro cheque da minha vida. Um cheque de R$600. O primeiro salário da minha vida da empresa júnior. Peguei esse cheque, chamei a minha avó, Raquel, essa que eu apresentei, que veio da Europa, e levei ela para almoçar no Haskell, com o meu dinheiro. E aí, vó, eu vou te pagar um almoço. E ela ficou toda feliz, e aí ela acabou o almoço, foi pegar o cardápio de sobremesa. Falei, vó, eu não tenho dinheiro para sobremesa. É só o macarrão aqui. Então, nesse momento, ela ganhou um macarrão, não ganhou um doce. Falei, quem sabe um dia, o meu próximo contra-cheque, vou te pagar uma sobremesa. E aí, eu me formo, trabalho na Unilever, trabalho na Accenture, 2 empresas multinacionais, e estou aqui formado ao lado dos meus avós, sobreviventes de campo de concentração. Acho que é um orgulho para eles. Então, assim, o Holocausto ele tem uma questão também de balizamento, né?
Uma vez que você passou o Holocausto, não tem nada ruim que pode acontecer na sua vida. Não existe notícia ruim para quem esteve em campo de concentração. É tudo daí para cima. Então, imagina eles lá na Europa, não sabendo se vão estar vivos no dia seguinte, com fome, com frio, perder a família inteira, pensando que um dia eles vão estar no Brasil, com casa, comida, com neto formado. É uma alegria. Me formei na GV. E aí começa, pessoal, incluir um capítulo aqui interessante, um capítulo que vai meio em paralelo, tá? Então as histórias não são totalmente lineares, porque as coisas, os rios, eles vão em paralelo, eles se encontram, mas eles vão se conectando. Então aqui é a experiência mais importante, significativa da minha vida, a experiência de formação, que se pergunta, o que foi que mais te ajudou? Você foi a GV, a escola chique, eu fui até para Harvard, em algum momento eu vou estudar em Harvard. Nada se comparou à colônia de férias da CIP. Colônia de férias, Madrid. Aqui é eu com Madrid, numa das primeiras colônias, fui 11 colônias, e muitas como Ranir, que é o campante, né, como todo mundo sabe. E aí, essa experiência, eu falo, é a experiência de formação. Você com Madrid é uma superpotência. Você com 17 anos, são Madrid-Hot, vocês? Não, ela que é mais novinha aqui. Tem tempo ainda. Você com 17, 18 anos, você é líder de um grupo. Você não está em casa jogando videogame aqui no celular, ou vendo Netflix. Você está num acampamento, liderando. Nessa época nem celular, mas tinha videogame, tinha Nintendo, tinha porcaria para fazer, todo mundo arruma. E aí você, depois, aos 19, você é o coordenador, líder, chefe. Eu com 20 anos, virei o dirigente do acampamento, como outros também, na mesma idade. E aí chega lá os pais para entregar os filhos, 4 ônibus lotados de crianças, 80 crianças, uma molecada lá que são os madrirrimos, os pais perguntando, quem é o chefe aqui, quem é o adulto responsável? Apontam para o moleque de espinha na cara, é aquele ali. Você é a pessoa mais sênior do ambiente, aos 20 anos. Então, é uma experiência de responsabilidade. Né? E com o Madrid, a gente era muito responsável com as crianças. Né? Como você pode ver bem aqui. Sujeira, diversão, atividades com personagens. Então, muito antes da moda agora, que está na moda trans, né, tal, já tinha gente vestido de batom, etc. Então, esse espírito de zoeira, de, cara, vamos levar mais leve, vamos ser criativo, vamos nos virar. Você tem que entreter 80 crianças por 15 dias, senão elas se matam. Então, é uma coisa muito legal. Aqui eu já era um pouquinho mais velho, aqui, eu devia ter uns 22 por aí, 21 por aí. Sempre gostando muito de acampar, gostando de mato. Isso me faz, em algum momento do meio da faculdade, ir para Israel. Fui passar um semestre em Israel, e nesse semestre eu estudei na Universidade Hebraica, e aí no meio da Universidade Hebraica, em 99, acontece um terremoto na Turquia. Perto de Israel tem um terremoto na cidade de Adapazarı, faz 25 anos, destruiu a cidade inteira, estava arrasada. E aí, claro, Israel, como sempre, se voluntaria, israelenses indo lá. Na época, a relação era boa com a Turquia, melhor do que hoje. Israel começou a pegar soldado, pegar equipe médica, mandar para lá, começou a ter uma mobilização em Jerusalém. Poxa, Turquia aqui perto, vamos lá ajudar. Assim como Israel mandou para Brumadinho. Assim como Israel sempre estende a nossa mão judaica para o mundo. E aí me perguntaram, mas estamos mandando uma delegação lá, você sabe, você tem cuidado com esse médico? Não tenho. Você sabe construir casa? Não sei. Você sabe fazer alguma coisa? Eu sei cuidar de criança, sou monitor, então bora. Me mandaram então lá para a Turquia, e essa era a situação da cidade. A cidade inteira estava devastada, cidade de Adapazarı, a população toda foi removida da cidade, colocado em tendas, tinha cidades inteiras de tendas lá na cidade, que era essa aqui, e aí me colocaram lá para cuidar das crianças, porque os adultos turcos, eles tinham que construir a cidade e as crianças ficavam na tenda. Então, eu estava aqui num grupo de voluntários, eu estou aqui embaixo, né, e a gente
Eu tinha foto das crianças aqui para colocar. E a gente ficou o dia, eu passava o dia sem falar turco, me virando com as crianças para mantê-las entretidas. Isso era o meu trabalho lá na Turquia. E foi uma experiência muito interessante. Né? A porta da colônia me abriu a porta desse voluntariado, que me abriu experiências muito bacanas. Muitas amizades internacionais também. E isso foi em paralelo à comunidade. Então, atuei na Federação Israelita, fui diretor financeiro da FISESP, atuei na Hebraica, ajudando a organizar a parte de festivais de dança. Fui me metendo na comunidade. Mais à frente, eu entro no fundo comunitário, começo a trabalhar no fundo do Orem Sheikh. Aí eu percebo que eu não quero estar no fundo comunitário, isso me leva para arrecadar dinheiro para o Bialik, que eu falava, cara, eu quero arrecadar dinheiro para uma entidade aqui do Brasil, eu quero trabalhar com o projeto aqui. E aí eu comecei a ser voluntário no Bialik. Mais à frente, isso me leva a ser presidente do Bialik, que mais à frente vira Aleph, que depois junta com o Peretz. Então, longa história aí, que depois a gente pode, se tiver uma dúvida, contar essa história. Uma história muito bacana. Mas, entrando no campo profissional um pouco, quando chegou o ano de 2002, eu sou chamado pelo meu pai, que tinha fundado a Multilaser, uma empresa de cartuchos de impressora. Aqui é o stand que a gente tinha na feira, de cartuchos de impressora. E o meu pai me convida para trabalhar com ele. Pô, filho, está aqui, estou sozinho, vem trabalhar aqui, você está nessas multinacionais aí, aqui é a empresa da família. E aí eu aos 24 anos, 23, 24, me junto à Multilaser como Aspone, como filho do chefe. Percebi que eu não sabia fazer nada do mundo real. Eu estava numa empresa de consultoria, então meu negócio era cobrar R$500 mil para fazer um PowerPoint. E numa empresa pequena, um PowerPoint não serve para nada. Não sabia preencher uma nota fiscal, não sabia pagar um salário corretamente. Então, eu tive que ir aprendendo do zero. E aí fui com meu pai tocando esse negócio de 2002 até 2003. Foi um ano e meio ao lado do meu pai, bem bacana. Até que o meu pai decidiu mergulhar, foi mergulhar no Oceano Pacífico, um oceano perigoso, um local perigoso, e ele mergulha com um grupo e desaparece. Ele desapareceu no meio do Oceano Pacífico. Pego um avião, vou para lá, para Costa Rica, que era o mais perto do local, e tem buscas, helicóptero e tal, acham um cilindro. A única coisa que acharam foi um cilindro. Nunca mais tive nenhuma notícia do meu pai. E aí eu estou super chateado, estou tenso, estou ansioso, porque tem uma empresa que agora depende de mim. Nessa empresa começa um boato de que o dono morreu, que o filho do dono é drogado e que a empresa vai quebrar em 3 meses. E aí, vocês vão entender o porquê do boato. Isso era eu aos 25 anos. Então, se você batesse o olho nesse sujeito, talvez você ia ficar um pouco inseguro também. Porém, estou lá na empresa e começo a tentar me mexer para que a empresa continue. Nós estávamos no ramo de cartuchos, o ramo de cartuchos estava começando a declinar, hoje praticamente não existe, não tem nenhuma empresa de cartucho, de impressora. É um business que sumiu. Então, eu começo cortando o cabelo, então isso foi o primeiro passo muito importante, já parar os boatos na hora. E aí eu faço uma sociedade com o Renato Feder, um bom sócio, um amigo meu de infância, que sempre fez muitos projetos comigo, primo do Alex, certo, Alex? Ainda é seu primo, continua? O Renato, ele vira meu sócio, e juntos a gente começa a reinventar o negócio, e eu começo a tentar diversificar os negócios, porque o cartucho estava diminuindo, era um negócio pequeno, começo a ir para a China, então eu vou lá em 2003, 2004, para Hong Kong, para Shenzhen, para Guangzhou, para lugares na China, ainda era muito primitivo, os chineses, muitos não tinham, eu ia nas fábricas, o cara nunca via um branco, vinham tirar foto, vinham apontar, era uma atração turística na China. Comecei a visitar fábricas, aqui uma fábrica de CD e DVD,
na época era um produto importante, né, o CD virgem. Começamos a lançar os mouses, os acessórios, lançamos todo tipo de produtos da Multilaser, que, se Deus quiser, vocês têm em casa alguma coisa, cavando lá, você tem um pendrive, você tem um cabinho, você tem um mouse, alguma coisa da Multilaser, e também esse passador de slides, que eu acabei de encontrar aqui, da Multilaser. Parabéns pela compra aqui, Bnei Brito, pelo bom gosto. Empresa, né, uma entidade de muito bom gosto. Um lindo passador de slides. Se travar agora o slide, eu vou ficar meio deprimido. E aí a gente inaugura, em 2007, a nossa fábrica. A Multilaser é uma empresa que ficava em São Paulo, o mesmo escritório, tinha a produção de cartucho, era no escritório, era na Barra Funda. Nós fizemos uma fábrica em Minas Gerais, em Extrema, e aqui nós temos aqui, eu e o Renato inaugurando, ao lado do prefeito, ao lado da galera da Multilaser aqui, e nós temos aqui o Rabino Sobel, que veio dar a bênção. Na época, o Sobel foi lá fazer a bênção da fábrica nova, que eu não sei qual que é exatamente, a brahá da fábrica nova. Mas foi uma grande alegria, em janeiro de 2007, e aí passa 2 semanas e nós fomos assaltados. Tá? Vem caras com metralhadora, vão 30 homens com metralhadora, 3 caminhões, rendem os funcionários, lotam os caminhões de mercadoria, nos roubam aí quase metade do estoque da empresa. Então, uma grande baque, mostrando que aquela frase, o Brasil não é para amadores, ela é uma constante. Então, aumentamos a segurança, fizemos planos, tentamos recompor, aí, nos levantar, né? Mas a gente consegue se levantar. E, nesse período, o governo começa a mudar as regras. Então, você tem burocracias e regras. Não sei se alguém aqui é empreendedor. Quem aqui já teve empresa ou empreendeu? Então, para vocês, não tem que explicar nada. Não preciso explicar nada. Já está autoexplicável. Para quem nunca empreendeu, é quase um sistema voltado para fazer você fracassar, né? O sistema não quer que você dê certo. O sistema quer te complicar. Burocracias e regras, e a parte trabalhista infernal, a parte tributária, ninguém entende, nem os fiscais, as regras mudam o tempo inteiro. É tudo feito para te multar e você fracassar e ter que pagar, eventualmente, uma propina, ou você ter que trabalhar de modo informal. Assim, é impressionante. E aí o governo começa a mudar as regras e fala que você, para fabricar no Brasil agora, você tem que fazer a memória. Então, a gente fabricava, por exemplo, os tablets, os celulares e tal, só que a memória, o chip, era importado. E o governo muda a regra e fala que agora você tem que fabricar no Brasil a memória. Então, o lobby de alguém aí, etc. E só tinha uma fábrica de memória no Brasil, de uma empresa americana, muito grande, muito cara, e nós fizemos a conta. Se a gente tivesse que comprar dessa empresa o chip de memória, a memória semicondutora, chips avançados de memória, se a gente tivesse que comprar deles, a gente não teria como competir. Então, bom, como é que faz memória? Tem alguém que sabe fazer isso no Brasil? Ninguém. Não existia indústria de memória no Brasil. Só uma empresa americana só fazendo esse produto. Aonde tem? Tem na Ásia. Então, descobri que nas Filipinas havia uma fábrica de memórias nas Filipinas e um time que sabia fazer memória, um time de filipinos. Então, me mandei para a Ásia, marquei no aeroporto de entrevistar um cara, cheguei para o cara, eu quero que você faça uma fábrica dessas no Brasil. Onde é o Brasil? Aqui do lado, é pertinho. Aqui do lado, você topa? Papo vai, papo vem, ele topou. Então, nós contratamos esse gerente com 8 filipinos, então vieram para cá morar no Brasil, 9 filipinos que sabiam, são engenheiros especialistas em semicondutores. Semicondutor é o material de silício, wafer, que faz a memória. E aí a gente fez um investimento grande e tal, e nós fizemos a primeira fábrica brasileira. Até hoje é a primeira e única. Já fez 10 anos agora. Foi 2014, nós temos a única fábrica de capital nacional que pega os wafers de silício e fabrica a memória. Outro dia eu coloco aqui as fotos tudo da fábrica. Aqui tem uma. Esse aqui é um dos laboratórios dessa fábrica. Você vê que você parece estar na NASA, né? Você tem
O índice de limpeza é absurdo que você precisa ter para fazer isso. E até hoje ela produz memórias para a Multi e para outras empresas do ramo. E o Madrir nunca saiu de dentro. Então, nos eventos, nas comemorações, nos encontros de liderança, a gente faz muita caracterização, e faz gincana, e faz jogos. Então, vocês vão ver aqui que é ladeira abaixo, tá? As fotos aqui. Aqui a gente fez um show de música na convenção, que eu estava vestido de Tina Turner, e os diretores também põem roupas, e eles vão criando um espírito, é o espírito do Madrir dando peu lá. Nunca saiu, né? Você deixa de ser Madrir, mas o Madrir nunca te deixa. Então, aqui é a convenção de cliente, a gente foi lá fazer convenção da Calunga, aí o pessoal, eu falei, como é que são as convenções? O vendedor falou, cara, é muito chato. Os fornecedores vêm aqui apresentar, e os fornecedores ficam mostrando um monte de número, e é 2 dias de chatice. Aí eu falei, vou fazer uma coisa diferente. Então eu me vesti de Indiana Jones e gravei um vídeo no Parque do Morumbi, que eu estava lá pegando uma bola de cristal, e aí eu apareço na loja da Calunga, e aí eu começo a falar da loja, e aí eu apareci na convenção. Então, essas coisas vão... eu falei que vai ficando cada vez pior, né? Então, vocês já viram que aqui foi o tema de samba. Então, assim, a gente vai criando um espírito brincalhão de criatividade na empresa. Tinha até o vídeo aqui, mas acho que nós estamos sem som. Eu vou pular. Esse é o vídeo do encontro de liderança da Multi. Se você... Uma vez por ano, nós pegamos os 200 líderes da empresa, diretores, gerentes, supervisores. Olha só, a gente faz atividades, faz dinâmicas de grupo, né, para a turma se entrosar, para falar dos projetos também, para diversão. Então, é bem legal o clima aqui dos encontros. Você vê que a turma entra bem no espírito mesmo. E nós vamos ter, mês que vem, olha a turma fantasiada toda aí. Isso aqui era uma dinâmica de fazer foguete. E acertou a cara da mão, coitada. Então, esse aqui é o nosso encontro de lideranças. E um pouquinho também da estrutura, né, da empresa. Estamos aqui sem som. Deixa eu ver. Vamos ver se eu... Aqui é a nossa fábrica de Minas Gerais. Tem as linhas de produção, você tem as máquinas que produzem os eletrônicos, você tem aqui a parte de separação de materiais, você tem o escritório. Tá tudo bem. Então, é uma empresa que tem como propósito levar tecnologia para o público brasileiro. Então, nós trabalhamos com produtos acessíveis, produtos que a classe CD no Brasil pode comprar, pode parcelar, produtos com garantia. Então, levar a tecnologia para tornar a vida melhor. Essa aqui é a nossa missão. E a Multi tem muitas marcas também. Nós fabricamos a marca Toshiba no Brasil, nós fabricamos a marca Hisense no Brasil, nós vendemos os produtos da Targus, de mochilas, os drones da DJI são feitos pela Multi. Aí está saindo agora o vídeo novo, esse está um pouquinho desatualizado. Temos caixas de som, temos produtos para baby, temos linha de brinquedos, é um grupo com muitas marcas, muitas atividades. Então, alguns números aí, 600 colaboradores, na área de trade marketing só, a empresa tem mais de 5.000 funcionários atualmente, e a gente leva a tecnologia para todo o Brasil. Aqui é um capítulo bacana que eu queria colocar só, foi um momento muito especial da minha vida, um momento muito emocionante. Quem quer chutar o que foi isso? Exatamente, isso foi em agosto de 2012. Está fazendo agora 12 anos, acabou de fazer 12 anos do primeiro dia da Aleph Hebraica.
uma jornada realmente muito emocionante. No começo, quando começou a gestão, eu tinha muita chance do Bialik quebrar, a escola estava praticamente quebrada, e aí foi uma jornada assim muito impressionante mesmo. A escola tinha 400 alunos, 200 pagavam, 200 eram bolsa, não tinha um centavo no caixa, não tinha como pagar os salários, graças a doadores, contribuintes, um trabalho de equipe, né? Quando teve uma mudança de gestão, em 2010, aí eu estava lá junto, né, como presidente da escola, fizemos um conselho forte, mudamos o nome, mudamos a marca, mudamos o projeto, vendemos o imóvel de Pinheiros, fomos para a Hebraica, inauguramos aqui na Hebraica, esse é o primeiro dia. E agora fico feliz, ainda estou no conselho da escola, até hoje, acabei de sair do conselho da Aleph, nós estamos aí com mais de 900 alunos, então, se não me engano, né, uma das maiores escolas. Nessa foto, minha filha aparece, ela era da turma menorzinha, Ai, que e hoje lindo. ela está no terceiro do médio, que é o último ano. Caramba, mas eu tô... Tua filha está aqui? Tá. Onde que é? Tá aí à esquerda, baixadinha com manga comprida. Aqui? Aqui de baixo. Aqui? Essa é sua filhinha? Minha filha. Hoje ela vai fazer 17 anos. Caramba, bens a Deus, que bom, que bom. Então, não tem satisfação melhor do que essa, mas assim, para chegar aqui foram histórias que vocês não têm ideia assim, do que passamos. Depois eu posso contar alguma coisa. E aí eu falei dessa questão do Brasil, a carga tributária, as complexidades, então me fizeram a pensar um pouco sobre esse assunto. E aí, na época, eu escrevi um livro, depois escrevi outro livro sobre o assunto. Gosto muito de leitura, um hábito que veio aí de avós, né, de pais e família. E aí acabou rolando 2 livros, um com o Renato, chamado Carregando o Elefante, 2007, e agora, 2013, soltei o livro... 23. O livro O Moedor de Pobres. Novo livro, Moedor de Pobres, em que eu descrevo um pouco o que eu vejo no Brasil de errado, o que deveria ser feito para melhorar. Então, esse livro fez bastante sucesso, está na Amazon e tal. E ele deu origem a um projeto muito bacana, que é um projeto de que o Brasil, para decolar, tem que consertar o governo. O governo é o problema do Brasil, na minha opinião. O problema do Brasil é governo. E o problema do governo é o Congresso. O Congresso ele é a bússola que dá o norte. Então, se a gente arrumar o Congresso, a gente melhora o governo e melhora o Brasil. E aí veio o projeto do ranking dos políticos. O ranking dos políticos é, como o nome diz, um ranking de deputados e senadores, do melhor para o pior, em que a gente tem um site, politicos.org.br, e a gente ranqueia os políticos. Então, perguntaram qual que é o melhor agora. No momento é o Arnaldo Jardim, depois o Portinho, depois a Adriana Ventura e assim por diante. Então, o político tem uma nota de 0 a 10, o Jardim está com nota 9,05, e aí assim por diante até o último. Então, nós temos uma página no Instagram, nós temos no Facebook, nós estamos no Twitter, no YouTube, estamos no TikTok, estamos com muito engajamento, são milhões de engajamentos por semana, e a gente tenta reeleger os bons deputados e senadores e não reeleger os ruins. Esse é o objetivo, é bem simples, mas é muito impactante. E tem todos os critérios, tal, que seria muito demorado entrar agora. E nós fazemos muitos eventos. Aqui, por exemplo, é a premiação anual. Nós temos, todo ano, eu vou a Brasília, entrego os troféus para os deputados e senadores, os melhores do Brasil. Eles se matam, eles gostam muito, se estapeiam para ser os melhores e ganhar a honraria, porque isso eles usam para se reeleger. Eles usam para se reeleger. Então, a gente tem um grande quórum. Aqui foi um dos primeiros eventos, só eu e o Renato aqui, nos primeiros, com pouca gente. Aqui nós temos 3 senadores na frente. Então, aqui a gente tinha uns 15 deputados e senadores, agora a gente está aqui com praticamente 160 parlamentares presentes. Então, imagina, 1/3 do Congresso aí presente, prestigiando o ranking. Hoje tem mensagem, assim, quando tem uma lei, os caras perguntam, como é que é para votar aqui essa lei, para ficar bem no ranking? Eles divulgam, tem outdoor, sou o melhor do ranking dos políticos da Paraíba. Então, a gente
conseguiu impactar bastante. E no mais, pessoal, sigo gostando de mato. Aqui eu estou fazendo trilha com meus amigos, estou aqui acampando com as crianças, estou aqui fazendo meu caiaque, estou aqui pedalando, sou louco por bicicleta, sou um cara da bike, eu amo bicicleta, me apaixonei. E eu amo também montar Lego. Sou fã de Lego. Não sei se alguém aqui gosta de Lego também, ou brincou de Lego. Alguém brincou de Lego? Alguém ainda brinca de Lego? Às vezes com o neto. O que é? Às vezes com os netos. Com os netos. Eu tive duas fases de Lego. Uma fase que eu comprava Lego falando que é para os meus filhos, mas era mentira, que era para mim. E depois eu tive uma fase que eu saí do armário. E eu falei, é para mim mesmo, e acabou. Então aqui eu estou montando um Lego que minha tia me deu, ela liberou, ela montava e desmontava e me dava para montar. E aqui eu fui buscar de bicicleta o Lego na casa da minha tia. Tão louco que ela falou, tem Lego aqui. Eu pulei na bike, fui de bike, atravessei a cidade e fui com a caixa de Lego segurando nas costas para não perder nem um minuto. E aqui eu estou feliz que montei aqui o Lego que ela me deu. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu gosto tanto de Lego que um dia o History Channel fez um programa sobre a minha família, sobre a Multi. É um programa de 20 minutos que está no YouTube. Conta a história do meu pai, a história do meu avô. É bem mais legal do que essa minha palestra aqui. Então, vocês podem olhar lá no YouTube, se quem tiver interesse. Acho que é History, Ostrowiecki, Multilaser, Imigração Judaica. Então, ele conta, o tema era imigração judaica, e pegaram a minha família como um dos exemplos, muitos exemplos que tem. E aí eles gostaram desse negócio de Lego, e eles me filmam muito montando Lego durante esse programa. Só que o Lego começou a virar um problema, porque, olha só as portas, né, da vida. A casa começou a lotar de Lego, e eu não tinha onde colocar, começou a cair pelas janelas o meu Lego. E aí eu virei para o Renato, essa foto é ilustrativa, tá? Eu peguei o ChatGPT para fazer aqui uma simbolização. Tá? Eu não sou tão bonito assim, e nem o Renato aqui. Mas estava meio que assim a situação. Aí eu falei, Renato, eu tenho um problema. Eu não tenho onde colocar meu Lego. E será que tem um lugar que eu posso expor? Aí o Renato falou, eu conheço um museu. Eu vou com meus filhos lá, às vezes, é um pequeno museu chamado Museu da Imaginação. Fica na Barra Funda e é legal. Tal. Eu conheci a dona lá. Aí eu marquei de conhecer a dona do museu, a gente começa a conversar, passa alguns meses, eu compro o museu. Então, eu e o Renato, a gente compra o museu, transforma numa ONG, e agora nós temos um museu chamado Museu da Imaginação, que nós recentemente mudamos de local, porque ele era pequeno, começou a não caber os Legos, também no museu, e aí tem atividades para crianças e tudo. Então, nós fizemos primeiro uma exposição, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é uma das exposições de Lego do museu, ó, tem uma cidade, e as crianças estão visitando, que foi na pandemia isso aqui, tem um parque de diversões aqui atrás, tem um negócio de achar o personagem, aqui você tem um lugar para as pessoas montarem, enfim, alguém aqui já teve nesse museu? O senhor já teve, já? Então? Ah, você foi no novo, então. Opa, então você não foi nesse, você foi no novo. Esse é o antigo. Aí nós alugamos um local maior, agora tem 6.000 metros quadrados o prédio, e nós acabamos de mudar, fazer um novo Museu da Imaginação, que eu vou mostrar aqui. Está saindo bastante reportagens e tal, que não vai dar para escutar, mas eu explico. Boa noite. Estamos aqui para um fantástico Museu da Imaginação. Então, nós temos exposições lá de ciências, está vendo aqui com Einstein, tem aqui a exposição de eletrostática, nós temos aqui corpo humano, com materiais que nós trouxemos aqui de fora, pequenos construtores, para as criançadas brincar aqui, a parte de ecologia, temos uma fazendinha, com empório de comidinhas, que as crianças fazem comida com os pais. Então, temos aqui a parte de formigueiro, foi uma criação nossa aí também, é um formigueiro gigante que as crianças podem entrar e visitar. Você pode entrar dentro.
Então, o museu está atraindo bastante gente, nós estamos aí recebendo aí mais de 1.500 pessoas por dia. E muita gente comentando que, puxa, isso aqui é padrão internacional. Essa aqui é a exposição de escalada, nós temos as maiores montanhas do mundo, a criança sobe a montanha e vê a vista lá. Esse é o museu por fora, fica na Água Branca. Tá? Temos sala do silêncio aqui, para o pessoal do espectro autista. Enfim, e aqui é a diretora dando entrevista. Tá? Então, esse é o museu. Ele tem 4 andares, nós fizemos 2 andares e agora já estamos projetando o 3º e depois vamos fazer o 4º. A minha frustração é que o Lego ficou para o 3º andar, então me enrolaram. O meu Lego está todo agora estou desesperado, porque todos os Legos estão em caixas, fechadas, lacradas, esperando a gente fazer o 3º andar, que lá sim vai ter a exposição de Lego maior. Então, todo esse trabalho, o Lego que é bom, está nas caixas. Mas foca isso também, né, faz esse ponto das portas, que o Lego que levou para cá, que levou para lá, que levou para uma conversa, que levou para uma ideia. Por fim, meus 3 tesouros, os maiores tesouros que eu tenho, meus filhos estão na Aleph também, o Davi ano que vem se forma, se Deus quiser. E estou aí sempre pensando nos projetos e como meio malabarista, né? Tocando aí a Multi, o Ranking, o Museu da Imaginação, como conselheiro agora na Aleph, já não sou mais presidente, graças a Deus. O Lego, a Bike, as mochiladas, meus filhos. E a última coisa que apareceu recentemente foi também o tema de Israel, né? A gente sabe, a minha palestra anterior era para ter acontecido próximo ao dia 7, se não me engano, por motivos óbvios a gente cancelou. E aí, no próprio dia, eu comecei a ficar muito deprimido, muito angustiado com o que aconteceu, né? As imagens do dia 7 foram devastadoras. Tenho certeza que todo mundo aqui ficou abalado. Então, eu estava deprimindo com aquilo. A sorte é que durou poucos minutos, porque teve uma ferramenta que me ajudou mentalmente a lidar com aquele negócio. Que, em algum momento, eu falei, cara, hoje é o dia 7, o mundo está do nosso lado, não vai demorar 24 horas para isso virar. A partir de amanhã, dia 8, o mundo nos odeia de novo, tenho certeza. E eu posso contribuir. No momento que eu pensei, eu posso contribuir, eu já fiquei calmo. Sabe quando começa o tiroteio, o soldado corre para a trincheira e pula na trincheira? Eu não posso ser soldado, eu não tenho competência para isso, eu não estou lá, mas a trincheira da guerra de mídia, eu posso participar. E me lembrou também das minhas épocas de Federação Israelita, de atuação, que lá, 20 anos atrás, quando teve a intifada, eu era escalado para falar em nome da comunidade. A federação me colocava como porta-voz. Nós não tínhamos, naquela época, profissionais como o André Lage, por exemplo, ou o Eni Cuquier. Não tinha esses caras. Quem ia eram os voluntários mesmo. E aí eu fazia debate com um palestino, palestra, aqui e ali. Então eu falei, cara, eu posso contribuir aqui. E aí eu me coloquei à disposição e comecei a ser chamado. Então, atualmente, no último ano, tenho sido chamado bastante para falar na Record, na Jovem Pan, em outros veículos. Talvez alguém aqui tenha visto alguma coisa, recebido alguma coisa. Né? Só para falar assim, um pouquinho, estou qualificado, não se compara com o conhecimento que os profissionais têm, mas nós não podemos depender de um ou dois, nós precisamos ter muita gente falando a mesma coisa, a mesma linguagem, o tempo inteiro. Então, recentemente, tenho feito bastante coisa. Semana passada teve mais uma entrevista. E cada entrevista dessas é 200 mil visualizações. Então, você está passando a mensagem para 200 mil pessoas. Então, o ponto aqui é assim, quando a gente se sente impotente, vem uma angústia muito grande. Mas se eu sentir... Eu fico muito feliz quando eu estou na trincheira. Que aí eu falo, cara, eu estou na trincheira. Tudo que eu posso fazer agora é defender o meu pedaço da trincheira. E me veio uma paz. Eu fiz isso por Israel e fiz isso pela paz também interior, de poder sentir que eu estou fazendo alguma coisa. Para fechar,
essa imagem aqui me agrada, né? A gente tem aqui as caminhadas e a gente tem as vitórias. Você pode estar caminhando ou você pode estar no pico. Não sei cada um sabe o que gosta, o que te motiva, né? Você sabe, você se conhece melhor. Eu gosto de estar aqui. Eu não tenho muito prazer aqui, entendeu? Quando eu conquisto alguma coisa, eu não acho que é aqui que está a felicidade. Ai, que boa, olha só essa montanha que subi. Eu gosto do prazer de estar na caminhada. Então, a gente fica feliz quando a gente tem uma jornada, né, que pode ser uma jornada para qualquer lado. Tem gente que é no esporte, tem gente que é na família, né? Tem uma esposa, às vezes, que cuidar do marido doente é a jornada dela. Mas é a jornada que vem a satisfação de vida. Você tem que estar numa jornada de significado. Então, eu tive muita sorte na minha vida, que foram vários rios, várias portas sendo abertas, sempre coisa interessante. E quando tem uma coisa interessante, eu falo, vou abrir essa porta, vou fazer um projeto, vou fazer outro projeto. Isso que é o prazer da minha vida, que é o que me dá significado. Muito bem, então, é isso que eu tinha para comentar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, particularmente eu acho que se a gente conseguir fazer 0,1% das ideias dele, a gente já vai se sentir realizado. Eu tenho que fazer a pergunta de pé, porque é uma reverência a você. Sem dúvida nenhuma que você é um exemplo, eu já o conheço há muitos anos, pelo seu trabalho, por esse seu empenho, etc. E você estava falando aqui, eu vou fazer a minha pergunta, mas me dê licença de falar de você, um pouquinho, um segundo só. Você lembrou muita coisa da minha vida, muita coisa semelhante, iguaizinhas. Meus pais chegando da Europa, sem família, perdeu todo mundo, conseguiu criar 2 filhos, médicos, eu e meu irmão. Você conseguiu, isso é interessante, mostrar o seu lado de empreendedor. Você conseguiu fazer tudo isso e muito mais. Mas o mais importante de tudo isso, e eu acho que esse é o motivo do seu sucesso, é a sua generosidade e o seu mais profundo judaísmo. Coisa que está faltando hoje dentro da nossa própria coletividade. Então, eu precisava de dizer para você uma única palavra, ou 2 palavras. Kol hakavod. Que Hashem te abençoe e que você consiga não ficar lá em cima, continuar caminhando. Porque aí é certeza que o sucesso virá muito mais, um sucesso que você dividiu com muita gente. Aquelas crianças do Aleph, tudo mais. Mas eu queria te fazer uma pergunta de caráter diferente. Você criou o ranking. E a pergunta que eu te faço é por que esse ranking funciona bem, eu acompanho muito tempo, mas está faltando esse ranking aqui em São Paulo. Porque São Paulo não é um município, é um país. O PIB desse ano vai ser R$1 trilhão. Nós somos um país maior do que muitos países. Temos uma casa legislativa, que você também sabe, está cheio de coisinhas lá dentro que não deveria estar. Uma casa que foi criada para ajudar uma população grande, cuidar desse país que nós somos, São Paulo. Por que não tem um ranking? Eu acho que ia ser muito difícil, nesse momento, você dar nota 9 ponto alguma coisa para alguém lá. Pensa nessa possibilidade. É isso aí. Um enorme abraço para você. Que a Hashem te abençoe muito. Mais alguém? Perguntas? Nosso presidente. Bom, endosso, reforço todas as suas palavras. Realmente, Léo,
grande trabalho, grande criatividade e grandes resultados. E voltando à questão do político, que também é uma questão a abordar, a gente não vê uma divulgação dentro das camadas sociais da população brasileira para entender esse trabalho que você está fazendo no ranking dos políticos. O país, para mudar, ele precisa mudar de baixo para cima. Ele não vai mudar de cima para baixo. Toda vez na história que mudou de cima para baixo, foi um desastre. Então, como que a gente consegue fazer esse país se conscientizar de baixo para cima, para poder chegar em algum dia e dizer: empresário é um bom sujeito, é um que contribui para a sociedade, um que ajuda a sociedade, e não alguém que destrói a sociedade, como é a imagem de hoje. Então, eu queria ouvir de você qual a sua sugestão em termos de como que a gente conscientiza a sociedade brasileira a entender o que é bom, o que não é bom. Obrigado, presidente. Bom, a primeira pergunta hoje o ranking ele é concentrado em Brasília, por uma escolha também de recursos, né, que a gente tem para poder acompanhar. O trabalho é muito sério, é muito minucioso, nós temos que ler, estudar todas as leis, levar para aconselhamento jurídico, levar para um conselho de avaliação de leis. Existe muito menos informação pública e acessível nos municípios do que no Congresso, e também a importância, o impacto das decisões federais do Brasil são muito maiores, como o senhor sabe melhor que eu, do que a municipal. Então, um dos problemas do Brasil, na minha opinião, é que o Brasil é muito centralizado, né? Quase 2/3 do poder e do dinheiro estão em Brasília, e aí você tem mais ou menos 20% nos estados e 10% município. O município é a parte mais fraca e pobre do país. Então, se você quer mexer o ponteiro, nós preferimos apostar todas as nossas fichas naqueles 513 deputados e 81 senadores, que dá 594 pessoas. Nós temos 200 milhões de brasileiros, mas tem 594, que é 0,000 tantos por cento da população, que tem todo o poder e o dinheiro na mão. Esses 594. Esses 594 têm uns 20% de bons, tem uns 20% de malucos que querem remar para trás, e tem uns 60% miolão lá, que é o político profissional. Então, você não precisa trocar o Congresso inteiro. Se a gente tirar 50 ruins e colocar 50 bons, é 10% do Congresso, né? Aí os 20% vira 30%, que já é quase o que você precisa para começar a aprovar a maioria simples, etc. Então, assim, é pouco que precisa para mudar muita coisa. E a gente tem conseguido muitos resultados. Então, um dia, sim, nós queremos ir primeiro para estados maiores, assembleias legislativas, depois municípios, mas agora, assim, eu quero todas as fichas focadas no Congresso, toda a população, tudo voltar para o Congresso. Segunda pergunta, realmente, o nível educacional do Brasil é bastante baixo, nós estamos nos últimos rankings aí dos rankings do PISA, de avaliação educacional. A população, de modo geral, tem pouco interesse por política. A população tem, às vezes, uma ideia de que a política não me interessa, político é tudo igual, político não presta, que é uma ideia extremamente perigosa. A pior coisa que alguém pode achar de política é que ninguém presta. O cara, quando a pessoa fica cínica e fala, ninguém presta, é tudo igual, você está, na prática, entregando o Brasil de bandeja para os piores. O bandidão, ele adora que as pessoas pensem isso. Se ninguém presta, então vota em qualquer um, vota em quem me der um frango, uma dentadura nova, e acabou. Então, o ranking, a principal missão nossa é ir contra essa mensagem. Não é ninguém presta, tem joio e trigo, tem joio e trigo, separa o joio do trigo, vote no trigo, pare de votar nesse. É sempre assim. Esse é bom, esse é ruim, vote nesse, não vote nesse. Esse é bom, esse é ruim. Por quê? Porque esse cara protege o seu bolso e esse cara assalta o seu bolso. Quanto ao último conceito, o empresário é malvadão, o capitalismo é malvado, a minha impressão é que isso vem muito menos do povo, né? As periferias são de direita no Brasil. Goste ou não, o cara da periferia ele quer comer bem,
Ele quer ter a picanha e a cervejinha dele, ele quer emprego, ele quer renda, ele quer empreender. Quem pensa isso é a elite intelectual de esquerda que está nas universidades, nas escolas, na academia, no meio intelectual, nos artistas. Então, hoje a gente está, eu saindo um pouco do tema, mas bem brevemente, existe uma guerra ideológica no Brasil, no mundo, na verdade. Existe uma grande disputa ideológica. Você sempre teve a direita tradicional, que pensa em liberdade, que pensa em empreendimento, empreendedorismo, que pensa em responsabilidade individual, e você sempre teve a esquerda tradicional, que fala mais em igualdade, vamos taxar um pouco mais para equalizar, vamos combater mais a pobreza, que são impulsos muito saudáveis. Eu acho que a boa política ela é um pêndulo, né, que oscila pouco. Sabe aquele pêndulo de relógio que oscila um pouquinho para centro-esquerda, um pouquinho para centro-direita, foi um pouquinho mais para cá, está criando desigualdade social, se aumenta um pouquinho o imposto, você vai um pouquinho para lá. Essa é a política saudável, na minha opinião. Só que um pêndulo, se você puxa muito para um lado e solta ele, o que ele faz? Ele volta com tudo, que são os extremos, né, que acabam se encontrando. Então, hoje você tem uma política de extremos, de polarização, o que o pessoal chama de wokeismo, ou política identitária, o progressismo identitário, o identitarismo, tem vários nomes, mas é a mesma coisa. É uma ideologia de extrema esquerda, que essa sim, ela começou na intelectualidade. Você tem lá nos anos 60, você tem Foucault, você tem Derrida, você tem Eduardo Said, você tem o feminismo radical novo, a terceira onda, não a primeira onda de feminismo, você tem a terceira onda de feminismo, que criou todo esse pacote dos intelectuais, contaminou as universidades, que contaminou as escolas, que contaminou os professores dos nossos filhos. Que aí você tem esse fenômeno aí do cara que esse discurso, né, anticapitalista, que tudo é racismo, que tudo é homofobia, tudo é machismo, que a história é um catálogo de opressões, não tem mais nada na história. Ninguém é responsável por nada, e o mundo é um grande catálogo de violências e opressões, e a gente tem que ter muita vergonha. Se você é branco, você é racista, você tem que ter vergonha. Se você é homem, você é um estuprador potencial, você tem que ter vergonha de ser homem. E se você é hétero também, você tem que ter vergonha. Então, essa é a política identitária que está sendo martelada hoje. E hoje está tendo uma reviravolta até. Muitas empresas estão abandonando isso e estão falando, chega desse negócio, dessa maluquice. Então, tem essa batalha ideológica que está acontecendo. Agora, para conquistar o público em geral, eu não acho que precisa passar por isso, porque essa ideologia ela ainda está muito na elite, em pedaços da elite, mais à extrema esquerda. Tem que ter uma mensagem, a gente está sempre pensando na mensagem. Entendeu? Muitas vezes eu encontro um porteiro, encontro a moça que trabalha num emprego simples, está lá na faxina, está lá o eletricista, e ele conhece o ranking. Eu conheço, já vi, entendeu um pouco, não entendeu tudo, mas entendeu 30%. Né? Você sabia que você paga imposto a sua vida inteira, do dia que você nasce até o dia que você vai morrer? Você sabia que no seu cafezinho, metade... Quanto você paga o cafezinho? 5. Quanto é imposto? Não sei. Metade. Você sabia que metade do teu cafezinho vai para o governo roubar? Nossa, tudo isso? A fralda do teu filho, o remédio da tua vovó, imposto, imposto, imposto. Desconto na tua folha. Sua conta de luz, 60% imposto. Você paga imposto o dia inteiro. Você sabia que você podia estar muito melhor para a sua família se o governo não comprasse tanto imposto? Então, essas mensagens ressoam. Agora, se chegar lá para o povão e falar, vamos fazer o equilíbrio fiscal, o cara não tem ideia que é isso. Né? Palavras difíceis. Tem que empacotar a mensagem de uma forma simples. Bom, eu vou fazer uma pergunta, mas antes disso eu queria contar que eu fui seu Ranir na colônia da CIP. Então, aquelas primeiras fotos, a minha turma foi, além de tudo, ele era um excelente Madrir. Eu tenho foto sua de Ranir. Por que eu devia ter colocado? Vou colocar aqui. Depois você me manda. Então, eu quero saber sobre a cobertura da mídia brasileira sobre a guerra em Gaza. Como você avalia, como você enxerga essa cobertura, o que podemos fazer para enfrentar o viés
da mídia internacional e brasileira na cobertura da guerra entre Israel, Hamas, Hezbollah, Houthis, Irã, etc. Cara, essa pergunta está no momento perfeito, porque tem tudo a ver com a anterior. Então, essa nova ideologia woke que eu falei, ela fala basicamente isso, né? Ela é uma explicação mais longa um pouco, mas ela é um filho bastardo do marxismo, né? Basicamente, resumindo em curtas palavras, o marxismo, ele criou a teoria dele no século XIX e ele falou basicamente que a história do mundo é dividida em classes. Você tem o senhor contra o escravo. Aí isso aqui entra uma contradição, tem um colapso, aí vem o senhor feudal e o servo. Aí entra um colapso, aí vem o capitalismo, você tem o burguês e o proletário. Então, o Marx enxergava que o mundo se resume à guerra de classes. Assim como Hitler acreditava na guerra de raças, o marxismo acreditava na guerra de classes. Então, são ideologias coletivistas. E ele acreditava que, em algum momento, isso ia entrar em contradição, porque você ia ter cada vez menos ricos, cada vez menos pessoas ricas, e cada um mais rico. Então, os ricos vão ficando mais ricos e mais concentrados. A classe média vai desaparecendo, ou vai ficando um ou outro fica rico, e os outros caem na pobreza. Então, ele previa que o capitalismo ia concentrando riqueza, e você ia ter, daqui a pouco, meia dúzia de pessoas com centenas de bilhões e o mundo inteiro na miséria. Ele entendia que é soma zero, né? A riqueza é fixa. Tem X de dinheiro e o capitalismo vai concentrar o dinheiro na mão de poucos. E vai ter menos e menos e menos, e vai ter um colapso. E aí os proletários vão tomar o poder e vão implantar a ditadura do proletariado, o comunismo, e aí o mundo vai ser feliz. Essa é a teoria dele. Não estou dizendo se é boa ou ruim, estou dizendo o que ele falou. E os marxistas falavam, pô, é isso, eu sou do bem, eu vou construir esse sonho. Veio a Primeira Guerra, não aconteceu a Revolução, veio a crise de 29, a Segunda Guerra, a Revolução não veio, apareceu justo na Rússia, um país atrasado, que o Marx não achava que ia acontecer. Perguntavam para ele, onde vai acontecer a primeira Revolução? Ele falava, cara, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, ele achava que os países ricos iam ter. Mas aconteceu na Rússia, que era um país atrasado. Então, seria uma surpresa, ele já tinha morrido, mas seria uma surpresa para ele. Ele falava que não achava. E aí, quando veio a Revolução, pô, agora sim, né, os intelectuais todos oriçados, que o mundo melhor vai vir. Só que teve um pequeno problema, porque as previsões do Marx, que eu entendo, se eu tivesse no século XIX, eu ia achar a teoria interessante, talvez eu ia concordar. Só que não aconteceu. Não aconteceu. Os países ricos se reformaram, a classe média expandiu, as pessoas começaram, imagina, Estados Unidos, anos 50, anos 60, todo mundo com carro na garagem, com TV em casa, com emprego, com a vida suburbana, com as estradas surgindo, prosperidade. Os países ricos foram ficando ricos, as pessoas, sim, teve gente que ficou muito rica, mas os pobres foram ficando ricos, a miséria foi sumindo. A miséria caiu de 80% no mundo, no século XIX, para 8% hoje. 8%. E praticamente tudo em país atrasado que não é capitalista. Então, sumiu a miséria. Vai na Noruega, vê se tem gente na rua. Não existe mais. Tem um cara, drogas, um problema pontual. Não existe miséria, não tem gente morrendo de fome na Nova Zelândia, na Noruega, no Canadá. Miséria. Então, não aconteceu a previsão do Marx. E os países que era para ser o paraíso, que é a União Soviética, tal, virou o inferno. Pobreza, colapso econômico, economia planificada. Então, começou a dar um bug nesses professores. Os intelectuais que dependiam disso, que viviam disso, né? Viviam de defender o marxismo, tinham os cargos deles nas universidades, começaram a dar um bug. E eles começaram a migrar para outras teorias. Daí que veio o que eu falei, o Foucault e o Derrida e o Said, esses caras, que eles falavam basicamente, não é a guerra de classes, é a guerra de raças. Olha só que parecido com o nazismo nesse sentido. É branco oprimindo o negro, é o hétero oprimindo o gay, é o homem oprimindo a mulher. O Eduardo Said tem um livro Orientalismo, ele fala, não, é o Ocidente oprimindo o Oriente. Então, se você é do mundo ocidental, se você é Estados Unidos, Europa, você é perverso, você é um colonizador, você é um explorador. E se você é do mundo oriental, árabes, africanos, asiáticos, você é do oprimido, então você é automaticamente correto.
E depois veio o interseccionalismo, que junta tudo. Então fala o seguinte: se eu sou de uma raça oprimida e do gênero oprimido, se eu sou gay, se eu sou palestino, por exemplo, você vai somando opressões como se fosse um concurso de popularidade de opressões. Quanto mais pontos de opressão, mais elevado moralmente você é. E quanto mais você é dessa maioria, você é mais culpado. Então, resumindo, você perguntou de Gaza. Por que eu falei isso? Porque no imaginário da esquerda, dos intelectuais, dos jornalistas, dos professores, no imaginário de todo esse pacote cultural, Israel é o branco simbólico. Israel é o branco simbólico dessa história. Que é mentira, porque Israel, a maioria não é branco. Israel tem os únicos negros do Oriente Médio, são Israel, não tem negro palestino. Mas Israel é o branco simbólico, e o palestino é o negro simbólico. Eles enlataram a ideia. Então não tem nada que Israel possa fazer para deixar de ser o vilão. Entendeu? Israel é o branco rico opressor, colonizador, nazista, fascista, que genocida, etc. E eles amarraram a identidade deles a isso, a intelectualidade toda, para eles se sentirem bem, entendeu? Para eles se sentir do bem, para ele se sentir bem, se sentir um cara que está fazendo coisas boas. Ele precisa disso. Você pega o Roger Waters, aquele desgraçado do Pink Floyd, ele deu uma entrevista negando o estupro. Ele estava lá com o Piers Morgan, um entrevistador, e ele falou: mas o que você acha do estupro de mulheres judias pelo Hamas? Não teve estupro, ele fala, não teve. E o Piers Morgan falou: teve, não teve. Mas a ONU comprovou, não teve. Então, ele não aguenta, essa turma não aguenta perceber que o lado deles, os queridinhos dele, não são do bem. São capazes de perversidade, porque senão ele desmonta tudo o que ele acredita dele mesmo. Ele fala: pô, eu sou professor intelectual, eu ganho meu salário aqui, eu sou respeitado, eu vou para cafés filosóficos, eu vou tomar queijos e vinhos para falar da bondade, eu transo com as alunas aqui da universidade, porque eu sou do bem. É isso mesmo. Isso também é importante. Como que a gente pode destruir ou refazer essa imagem e mudar essa imagem criada de Israel do branco simbólico? Cara, eu acho assim, com essa gente é perdida a guerra. Nossa guerra não é com a intelectualidade esquerda, não tem o que fazer. Aí vai ter alguns caras que são da própria esquerda, que vão moderando, mas a gente tem que ter... A nossa batalha é pelos corações e mentes da maioria. A maioria brasileira não subscreve essas ideias, ela está aberta a escutar. Então, a gente vai falar sobre o assunto, vai mostrar fatos, vai dados, vai mostrar a verdade. Mas tem que mostrar a verdade muito em cima, porque senão a mentira prevalece. Né? Não vou nem citar aqui Goebbels. O que Goebbels falava? A mentira, repetida 1000 vezes, se torna verdade. Então, eles vão mentir, porque se eles admitirem que talvez o lado deles não é tão bom assim, eles desmontam, entendeu? É um ser humano, você fala, cara... Eu vou destruir a minha identidade ou eu vou ficar na mentira. Mais uma pergunta aqui. Vou falar em pé. Oi. Bom, temos alguns pontos em comum. A diferença é que eu sou carioca e vascaíno. E o segundo é, a igualdade está que eu fui Haver e Madrid do Bnei Akiva, no Rio de Janeiro. E, logicamente, Israel, eu durmo com Israel, acordo com Israel, e o que eu vejo hoje é que o judeu está acuado. O judeu está acuado em todo o mundo, Israel está acuado em todo o mundo. A pergunta que eu venho fazendo, e ainda não encontrei resposta, é o que nós, judeus, estamos fazendo certo, ou o que nós estamos fazendo errado, ou o que nós não estamos fazendo para a situação chegar ao ponto que chegou, da tua experiência. É uma pergunta complexa. Demanda uma reflexão profunda mesmo, porque mas eu acredito que a gente não pode se acovardar. Como que o senhor chama? Alberto. A gente só pode fazer o que a gente pode fazer. Então, eu costumo pensar assim, o que eu posso fazer? Eu
posso me informar, posso dar a cara a tapa, posso não me acovardar, posso ir para a mídia se eu tenho possibilidade. Então, o judeu acovardado, o judeu que se esconde, que tem vergonha, a gente já sabe que não dá muito certo. A gente viu o que aconteceu no século passado. Então, Israel está fazendo tudo o que pode. Israel está lutando com as armas concretas. Cabe a cada judeu que está na diáspora fazer também o que pode. Contribuir com o Keren Hayesod, falar de Israel, ser uma boa pessoa, ser uma boa influência. A minha preocupação é a luta pelos corações e mentes das pessoas. O antissemitismo cresce a cada dia. É aí que entra a minha questão. O que nós estamos deixando de fazer, ou deveríamos fazer, já que não conseguimos mudar a cabeça das pessoas, o que nós podemos fazer para evitar que outros entrem no mesmo sistema? Eu gosto mais de pensar no que a gente pode fazer de positivo para a comunidade do que negativo no sentido de agradar os outros. Se alguém te chama de porco, por exemplo, você é um porco, você sobe num caixote de sabão com um microfone e fica assim, olha, pessoal, atenção, eu não sou um porco. Olha só, um porco tem focinho, eu tenho nariz, porco tem pata, eu não tenho... Você não faz isso. A gente tem que pensar no orgulho judaico, na força judaica, na educação judaica. Como é que a gente constrói, entendeu? Em vez de ensinar para os não-judeus o que o judaísmo não é, como é que a gente ensina os judeus o que o judaísmo é? Então, tem uma criança que está fora da escola judaica, que você pode colocar, ou colocar num curso para ela conhecer mais a herança. Como é que a gente pode praticar mais os valores? Como é que a gente pode ser pessoas melhores? Eu acho que os que nos odeiam desde sempre. Eu acho que agora é um momento que aflorou, eles se sentem mais assanhados para falar o que sempre sentiram. Então, tenho feito esse trabalho na mídia, trabalhado na escola, nas coisas da comunidade. Acho que a gente cria a força judaica é o mais importante. Boa noite. Eu já te entrevistei, Alexandre, quando você era presidente do Aleph, porque a Benebi tem um concurso Fábio Dorf para as escolas judaicas, e falamos sobre isso e sobre muito mais que você tem feito em sua vida, que, enfim, você deu uma rápida pincelada aqui. Agora, eu gostaria de falar de uma coisa que aconteceu hoje. Nós tivemos uma reunião da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo, com a presença de mais de 30 representantes de diversas religiões. E o Sheikh Rajib, que a gente conhece de longuíssima data, há 30 anos ele faz isso, veio e falou da questão de Gaza, quando o que nós estávamos falando era sobre ações para o Dia de Paz, que foi instituído pela ONU, que é 21 de setembro. Muitas pessoas de diversas religiões entraram no tema e se solidarizaram, né, com o que está acontecendo com o povo de Gaza. Nós combinamos, o Edgar Lagos, presidente da Benebi de São Paulo, e eu, de não falar sobre o conflito na reunião. Mas chegou no finzinho da reunião, o Edgar não aguentou e falou que a questão do conflito não era para ser tratada ali e que este conflito começou, não citou o Hamas, mas que começou no 7 de outubro, né, que a reação de Israel é uma reação a um ataque. Enfim, então, você vê, numa reunião com mais de 30 religiosos, onde está se falando de cultura de paz, se falando de eventos que vamos fazer, quer dizer, já sabemos que no evento presencial que vai ter em setembro, o Sheik vai levantar essa questão. Estamos procurando outros representantes muçulmanos que queiram ir falar,
porque esse sheik não é representativo dos muçulmanos, mas ele vem, sabe, sei lá, no dia que aconteceu um grande ataque terrorista na Espanha, ele vem numa reunião na Assembleia Legislativa com o Estado mostrando, o jornal Estadão mostrando, porque Israel fez isso, isso, isso e aquilo. Quer dizer, enfim, é uma pessoa que só faz isso na vida. Contra esses, é difícil argumentar, não tem o que fazer. Mas eles vão fazendo a cabeça dos outros. Muitas pessoas simples e desinformadas vão entrando nessas narrativas que estão sendo construídas e que são mentirosas. Então, o que a gente entende é que, se não for feito um trabalho a médio e longo prazo pela comunidade para tentar ir desmontando esse discurso, ele vai se solidificar cada vez mais na cabeça de pessoas que já têm 2000 anos de cristianismo falando que os judeus mataram Jesus. Então, é um trabalho muito sério que a gente acha que nós estamos lá como Bnei Brit e respondemos e participamos e falamos, estamos lá há mais de 20 anos trabalhando, mas uma andorinha não faz verão, é o que você disse. Realmente, a gente sente que a comunidade precisaria ter um projeto profissional integrado por várias instituições, a médio e longo prazo, para atuar de uma maneira efetiva. Porque isso se torna cada vez mais avassalador. Eu entendi. Bom, que bom que vocês estavam presentes, né? A Bnei Brit é uma entidade de direitos humanos. E eu acho que quem que estava lá? Você falou? O presidente estava lá? De São Paulo. Ele fez muito bem de se posicionar, porque você chega a um evento, esse caso é um exemplo entre muitos. Você chegou num evento, o plano era não tocar no assunto, porém, o outro lado trouxe o assunto. Se deixar isso dito por não dito, vai ficar a verdade dele como a única. Então, você tem que se posicionar nesses casos. Volta àquele ponto que eu falei, né? Olha só, quando a gente tem uma oportunidade de fazer algo, é um prazer, é um presente da vida. É um presente da vida quando você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa. Então, você levanta a mão, olha, esse não é o fórum para esse tipo de assunto, mas não podemos deixar essas meias-verdades acontecerem, então vamos lembrar alguns fatos. Vamos lembrar que tudo o que está acontecendo agora é terrível, que nós nos solidarizamos com todos os palestinos que estão sofrendo, é uma tragédia, e essa tragédia é de responsabilidade exclusivamente do grupo terrorista, genocida, assassino Hamas. Vamos lembrar que tinha um cessar-fogo até o dia 6 de outubro do ano passado, não tinha guerra, não tinha bomba, e no dia 7 de outubro o Hamas lançou o maior atentado terrorista da história de Israel, o segundo maior do mundo, matando, estuprando, mutilando, e isso forçou Israel, como qualquer país, né, democrático, a se defender, como vocês também todos iam querer que o Brasil se defendesse se acontecesse uma desgraça dessas. Enfim, 1000 coisas dá para falar aqui. Mas pontuar isso, não deixar o outro lado falar sozinho. E a verdade sempre, a verdade, a luz, sempre se contrapondo. Se deixar, né, a maldade falar sozinha, ela vira a verdade. E aí, quando você sai de uma situação dessas, você sai com um alívio no coração. Pelo menos eu sinto isso. Eu falo, eu dei o meu passo. Porque, assim, a única coisa que existe é o passo que você pode fazer. O passo que os outros, a comunidade, a federação, a não sei quem, cara, só é você que está lá. O que você pode fazer naquele momento? Você pode converter uma pessoa, você pode pontuar uma coisa, você pode deixar uma fala sem resposta. Pronto, você fez a sua parte. Todo mundo aqui se capacitou, todo mundo se informa, todo mundo se preparou para se aparecer esse assunto, você com muita leveza, sem histeria. Vamos lembrar que, para a maior parte do brasileiro, ele não entende lufas do que está acontecendo lá. Ah, porque é 67, que a guerra, que não sei o quê, que o Hamas, que Cisjordânia. Eles não sabem, não tem a menor ideia do que se trata, de onde se passa esse negócio. Então, cabe a nós pontuarmos, ter essas coisas na... Você não precisa ser um especialista em Oriente Médio. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não passo o dia inteiro assistindo notícia de Israel. Então, quando tem uma entrevista, alguma coisa, o que eu faço?
eu corro para assistir o André Lage e o N. Então, Jovem Pan me chamou para 9h, o assunto é tal. Conheço a história, tal, mas eu não sei tudo o que aconteceu no dia, não estou atualizado. Então, eu escuto o André, o Reni, que são os profissionais, eu pego os talking points, beleza, é isso, é para ir para cá, para esse lado, ok, bora lá. Vamos lá para a entrevista, responde com calma, com gentileza, sempre sem agredir o outro. O brasileiro tem uma coisa muito cordial, ninguém gosta de gente histérica. Né? Então, você fala, olha, o senhor está equivocado aí nos seus fatos, eu tenho a oportunidade de corrigir aqui, né, esses fatos. Vamos lembrar que Israel teve N ofertas de paz definitivas. Vamos lembrar que em 32 teve, em 47, em 67, no Ehud Olmert, no Ehud Barak, nos Rahabim, N oportunidades de fazer a paz. E os palestinos sempre tiveram uma posição histórica. Né? O problema do conflito é muito simples, cara. Eu estou falando isso, se eu não fosse judeu, só analisando friamente, o problema lá do conflito é extremamente simples. Israel quer sobreviver e existir e vai fazer tudo o que for possível para continuar sobrevivendo. E os árabes, não todos, certamente não todos, têm um lado moderado, os árabes vão fazer tudo ao seu alcance para que Israel não exista. Nenhum pedaço do Oriente Médio, e eles mesmo falam isso, nem se for, eles falam, não aceitamos Israel nem no tamanho de um selo de carta. Nada, nem 1 milímetro do território pode ser território israelense. É simples assim, a gente quer sobreviver e eles não querem que a gente exista. Isso é histórico, posso dar aqui 100 exemplos disso. Bem, boa noite. Parabéns pela trajetória. Duas coisinhas. Uma, o ranking dos políticos, eu entendo que ele deveria ter um boost de marketing, né? Ele é tão importante. Aí me veio a ideia de conectar ele com, talvez, gamificar para colocar a criança aprendendo, né? A de alguma forma se relacionar com a avaliação do que é um político, porque eu acho que o problema ele está muito na base de educação e cultura. Então, não sei, foi um insight assim que talvez aos pouquinhos a gente consiga, usando algumas tecnologias, conseguir agregar um pouco mais a criança no universo do estudo do que é a política, né, de como o país pode se organizar. É mais uma ideia do que uma pergunta agora, assim, uma forma de ajudar a popularizar. Eu estou na área de marketing, então pensei em uma questão da criança. A pergunta mesmo era com relação ao investimento em sustentabilidade, né, da empresa. Não sei se é uma pergunta que cabe agora, mas é uma curiosidade que eu tenho, assim, o quanto pesa assim hoje na escolha de produtos, materiais, o quanto se estuda, né, a questão da sustentabilidade aqui no universo da tecnologia. Sim, eu acredito que as nossas linhas de produtos elas contribuem bastante com o meio ambiente. Existe uma questão direta, então a nossa produção ela é limpa, a fábrica da Multi ela não queima nada, ela não tem poluentes, ela é basicamente de alta tecnologia de montagem. Então você tem uma pegada ambiental baixa. Não tem efluentes, não tem nada que você joga no rio, no mar, no lago, no céu. Agora, os produtos em si, eles são produtos que melhoram bastante o meio ambiente. Por exemplo, os roteadores, nosso maior negócio hoje, pouca gente conhece, mas o principal negócio da Multi, fatura mais de 1 bilhão por ano, é roteador para provedor de internet. Então, imagina, as casas, os escritórios, as conexões dos home office. Hoje você tem praticamente todos os escritórios em modelo híbridos. Tem muita gente, você vê, hoje em dia, quinta-feira é a nova sexta, né? Sexta-feira a cidade é mais calma. Por quê? Está todo mundo trabalhando de casa. Por que está todo mundo trabalhando de casa? Porque tem internet, tem roteador, tem estrutura. Então, eu fico feliz de pensar que, poxa, muita gente está trabalhando de casa, perto dos filhos, porque está usando um roteador da Multi, um PC da Multi, um mouse da Multi, e evitando jornadas. Imagina a quantidade de milhões de jornadas de carro, de trânsito, de gente parada queimando combustível. Nós temos, também não mencionei, uma fábrica de motos elétricas. A Multi comprou, em 2001,
uma marca de moto elétrica. Então, nós estamos aí trabalhando para também substituir a combustão pelas motos elétricas, a marca Watts. Bem bacana também, tem um impacto ambiental legal. Então, eu acho que a tecnologia, ela, de modo geral, ela ajuda bastante no meio ambiente. Tem mais um antes? Tem. O presidente vai fechar aí. Uma pergunta, aproveitando o gancho que foi colocado aqui, empreendedorismo. Você fez várias citações, principalmente a questão da estrutura do sistema brasileiro, que não é um sistema fácil, e não é um sistema para amadores, né? Você usou essa frase algumas vezes. Eu pergunto a você, como você explica o seu sucesso? Cara, mais fácil eu falar como eu não explico, tá? O que não foi? Não foi nenhum pulo do gato. Já me pergunta, qual foi o pulo do gato? Eu não sei nem que gato nem que pulo. Olhando para trás, eu penso em trabalho duro, ralando, noite sem dormir, segunda a segunda, domingos à noite, dando beijo nos meus filhos e voltando para o trabalho, sofrimento, pauladas, levanta, cai, tentando errar menos do que acerta, escutando bons conselhos dos meus avós, meu avô sobrevivente de guerra, que ele falava, né? Eu falava, avô, esse negócio aqui está dando um lucro pequeno. Ele falava, de pequenos lucros nunca ninguém morreu de fome. Meu avô, coisa sensata, simples. Pensando na história, eu brincava com o Renato, a gente gosta muito de história, estudar a história. E a gente tinha toda vez que tinha uma iniciativa grande, eu perguntava para ele, Renato, isso aqui é um projeto Rússia? Isso aqui é um projeto Rússia? O que é um projeto Rússia? Quando Napoleão invadiu a Rússia, o que aconteceu com ele? Congelou o exército inteiro. Quando Hitler invadiu a Rússia, o que aconteceu com ele? A Rússia, na nossa cabeça, é aquele passo maior que a perna, que você arrisca tudo. Então, assim, se der, vamos fazer agora uma fábrica de tal coisa. Se der errado, o que acontece? Quebra a empresa? Quebra a empresa. Então, cara, vamos... Então, assim, a primeira coisa que eu não fiz foi pulo do gato. A segunda que eu não fiz foi quebrar, porque se eu tivesse morrido, eu não estaria aqui. Né? Parece bobagem. Cada um de vocês está aqui porque nenhum dia da sua vida até agora você morreu. Parece óbvio, mas ao longo do caminho, a quantidade de concorrentes que morreram pelo caminho porque arriscavam o passo maior que a perna. Então, conservadorismo no caixa, dar os passos, mas pensando se der errado. E aí a gente foi construindo a empresa falando assim, eu queria uma empresa que aguentasse 2 porradas, pelo menos. 2 Rússias sem quebrar. Então, tem gente que está sempre no alavancado. Então, dá uma virada de mercado, o dólar sobe, acontece um problema, você acaba o caixa, acabou a empresa. Né? O caixa é igual ao oxigênio numa empresa. Então, talvez tenha respostas mais sexy, né? Se você ler o livro dos grandes, aqueles livros best-seller da Amazon, do não sei o quê, todo mundo fala para você, não, arrisque tudo, siga seus sonhos. Esse cara não estava no Brasil, e existe um negócio que é o viés do sobrevivente. Porque assim, a história, eu estudei o Elon Musk, né? Eu sou fã do Elon Musk, sou fissurado por Elon Musk. Mas de cada 1000 caras que fizeram essa trajetória, 999 que arriscaram igual ele quebraram e estão mortos. Então é fácil você falar assim, comporte-se igual o Elon Musk e você tem uma chance de 1 em 1000 em sobreviver e está escrevendo o livro e dando palestra, mas você tem uma chance de 999 em 1000 de falir e morrer. Né? Então assim, isso para mim foi muito importante. Essa parte. Pessoal, eu acho que a palestra está muito boa. Como nós vimos, ele não é só um empreendedor de negócios, mas ele é um empreendedor social, um empreendedor que luta pela causa judaica. Então, por isso que os temas são muito variados. A gente pode falar sobre judaísmo, sobre empreendedorismo, sobre pulo do gato e etc. Tá? Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Até a próxima.